Aqui no nosso espaço, nós inauguramos faz 2 semanas essa primeira palestra. Temos a honra de receber o mestre Zihan para falar sobre um tema que é tão relevante para a gente, que é o karma, né? Que é causas e consequências da nossa vida, algo que nós compreendemos às vezes superficialmente, é que ele vem apresentar uma visão mais profunda de acordo com a ótica do budismo. Espero que vocês possam aproveitar. Okay. Boa noite. Agradeço ao professor Marco e ao Centro Tal por dar-me essa oportunidade de compartilhar com vocês karma segundo o budismo. Okay. Karma é uma palavra bem conhecida agora no Ocidente e também no Oriente, mas na verdade eu diria que 75% das pessoas que conhecem essa palavra não entendem essa palavra. Agora, vou listar dos mal entendidos. Okay? Conceito de karma em diferentes religiões da Índia. Okay? Por exemplo, é como uma pessoa nasce com um roteiro determinado e fixo. É como no hinduísmo e brahmanismo. Alguém nasce ao mundo, o que acontece? Já tem 4 castas. Eles nascem da família de castas. São 4, que são sacerdotes, guerreiros, agricultores e escravos. E o sistema do karma, segundo os hinduístas, não se pode trocar de casta. Você nasce e já está. E esse sistema desenvolveu desde é uma ideia teísta, de que o Criador é Brahma. Então, aqueles que nascem da boca ou cabeça do Brahma pertence a sangue de sacerdotes, os Brahmanes. Então, os que nascem do Ser Supremo Criador Brahma, segundo eles, então, do peito, então, seriam guerreiros, governantes. E se da pança, então, seriam como agricultores, comerciantes. E se você desgraçadamente nasceu dos pés do Brahma, então você pertence a escravo. E ele chama isso Dharma. Não se pode mudar. É uma definição diferente do budismo. Outra ideia, um mal entendido do karma é que é predestino. Como em muitos filmes de Bollywood. Vocês conhecem filmes de Bollywood? Quem han visto Slumdog Millionaire? Não? Well, se você não ha visto a filme, eu vou resumir bem rápido. Um rapaz, um menino que cresceu da favela. Ela teve 3 experiências muito fortes, mas ele aprendeu 3 coisas durante esse caminho. E ele ha feito uma aplicação para que você quer ser um milionário, como programa da TV. E ele foi, e justamente as 3 perguntas que fizeram a ele foram as 3 experiências. Mas que ninguém acreditou que ele sabia as respostas. Porque como uma pessoa sem educação pode saber a resposta? Então é como muitas pessoas falam, a vida de alguém foi já com um roteiro desenhado
e chega ao ponto que deve ser. Então é predestino. Okay? Segundo as religiões teístas ou hinduísmo, a única pessoa, o único ser que pode mudar o roteiro de cada um é quem? É Brahma ou outros nomes em outras religiões. Agora, isso não é a visão budista do karma, não. Então, agora no Ocidente, muitas pessoas quando falam de algo desagradável ou algo desafortunado que acontece, alguém diz: esse é o karma, ou sua karma. Na verdade, a palavra karma em sânscrito é masculino, então o karma. Yeah. Ou alguém, algo mal acontece e fala: deve ser meu karma. Como é predestino. E usualmente ou habitualmente está associado com experiências ruins. Nada bom. Yeah. Se é bom, eu mereço. Se é ruim, karma. Então, karma é como pegou uma implicação negativa. Ok. Então, agora, esses são mal entendidos. Vamos a entendê-lo desde a perspectiva budista. Primeiro, a ideia do karma pertence a que nível de ensinamentos do Buda? Okay? Todos os ensinamentos do Buda têm 3 objetivos, ou 3 níveis. Okay? O primeiro nível é o ensinamento para melhorar a vida, como plano mundano. Segundo nível é para liberar do samsara, liberar do ciclo de nascimento e morte e eliminar por completo cobiça, raiva e ignorância. Okay? Esse é o segundo nível. O terceiro nível é a iluminação completa. Não somente que uma pessoa pode liberar, sino que essa liberação implica ajudar os outros a atingir a liberação. Então, é como a visão do Bodhisattva. Assim. Esses 3 níveis. Então, karma, onde está? Karma é o fundamento, é o primeiro nível básico, necessário para poder construir a nível de liberação ou budidade. Então, no contexto dos ensinamentos do Buda, então temos algo que chamamos nobre caminho óctuplo, ok? E aí fala de a visão correta, a compreensão correta, é número 1. Pensamento correto, fala correta, ação correta. Depois, esforço correto, meio da vida correto, atenção plena correta e concentração correta. Então, karma pertence à parte de visão ou compreensão correta. Porque sem compreensão correta, como entender o modelo do karma, é difícil de agir neste mundo, porque não tem regras. É como você tem um carro, mas você não tem licença, não foi à escola, não estudou manual, nada, e já sai na rua com o carro, assim. E assim parece a vida da maioria das pessoas. Chocam, acidentes e repetem as mesmas ações com uma expectativa de um resultado diferente cada vez que fazem. Então, vai ficar bom ou ruim? Não vai sair bem. Então, karma, o modelo do karma, entendimento do karma é
sobre a visão correta. Okay? Então, essa visão correta implica 4 pontos. Okay? E primeiro é entender ou compreender que o bem e o mal. Está falando da essência de nossa consciência. Okay? Segundo, compreender karma e consequência. Karma e vipaka. A palavra em Pali para consequência é vipaka. É como o espaço que essa consciência age. Terceiro, compreender vidas passadas e vidas futuras. É ter uma compreensão do tempo que essa consciência vive, age. E o quarto é compreender que existem humanos ordinários, comuns, e também humanos liberados, que podem eliminar completamente a cobiça, a raiva e a ignorância. E essa visão não é uma visão das outras religiões. Muitas religiões acreditam que o humano é imperfeito, nasce imperfeito e não tem como mudar isso. Já está. Ponto final. Mas para o budismo, a existência humana é uma ferramenta para chegar a uma iluminação possível, uma liberação da cobiça, raiva e ignorância. Então é possível ser santo, no sentido que é liberado. Yeah. Okay. Então, nesse contexto da visão correta do budismo, em nobre octuple caminho, então aí é a parte de karma e vipaka. É dos 4 visões corretas. Okay. Então, agora vamos... Mas estou como a visão panorâmica e vamos assim, e vamos falar somente de karma e vipaka. A definição do karma. Karma é uma palavra que não tem uma implicação negativa ou positiva. Karma significa que ação ou ações. Simplesmente ações. Okay. Então, nós como indivíduos, como nós manifestamos nossa existência? Através de quê? Corpo, fala e mente. Temos 4ª coisa que podemos manifestar nossa existência? Não tem outro. Somente corpo, fala e mente. Então, cada ação que geramos através do corpo, através da fala, através da mente, uma ação mental, pensando, cada ação é chamado uma força kármica, uma ação kármica. É como algo surge. E quando surge, tudo o que surge, cessa. Então, todo o tempo estamos agindo, fazendo, falando, em movimento, nunca fixo. Então, karma, como uma palavra, tem que colocar positivo, negativo, karma corporal, verbal, mental. Então, nós temos que colocar um adjetivo para qualificar que tipo de ação estamos falando. E vamos ir às diferentes categorias do karma. E karma é uma ação. E ação que surge tem uma consequência. Então, a consequência é a palavra vipaka. E é considerado o fruto do karma, a maturação ou consequência de cada ação produzida. Okay. Hoje,
em século XXI, falar de ação e reação e causa e efeito já não é nada, uma novidade. Todos acreditamos nisso. Agora, em uma maneira como muito pequena ou uma maneira como panorâmica, aí é a diferença. E o caso do budismo fala de uma consciência como muitas vidas, infinitas vidas anteriores, esta vida presente e vai levar a vidas futuras. É como cada vida, cada nascimento e morte é nada mais um segmento de todo o que vivemos e que vamos viver. Okay. Então, como entender e visualizar o karma? Todos sabem da teoria do Einstein sobre relatividade geral. O outro, relatividade, que fala sobre um trem que vai a quantos quilômetros, outro trem que vai a quantos quilômetros, não é relatividade geral. É específico a um uso, uma aplicação da relatividade geral. Einstein, a teoria mais encompassing, que inclui tudo, é a relatividade geral, que fala sobre o universo e as coisas da matéria e energia. Essa maneira, a proposta dele foi e sigue sendo que o universo, tudo, e nós mesmos, estamos no espaço e tempo. Então, cada espaço e tempo cria um nodo. E então, todos esses pontos que, assim, entre todos nós, cria que? Tecido. E então chama tecido espaço-temporal. Vocês conhecem essa? Não importa, vou explicar. Vocês conhecem Newton? Não, seu amigo Newton. Newton um dia sentou embaixo da árvore e gravidade. Sim, gravidade. Okay. Mas o que Newton nunca podia explicar é o porquê isto cai, mas nós não caímos a nenhum lado. Então, desde Newton, ele acreditou que é como algo está dentro da Terra e está puxando a nós hacia dentro. Mas se você sai da Terra, o planeta Terra, e vê todos os planetas, por que não caem a um outro lado? Por que viram uma maneira? Então, Einstein teve a resposta. Tecido espaço-temporal. Ok? Então, imagina planeta Terra. Planeta Terra tem massa. E cada massa no tecido vai fazer uma curvatura, como vai fazer como um peso. Então, isso cria uma desviação no tecido. Então, se Terra é pequena comparado a Sol vai fundir mais o Terra. Sol tem mais peso, não? Então, o que acontece com a Terra? Terra vira dentro do tecido. Entende? Isso é Sol. Então, e essa é Terra. Então, Terra dá a volta e por isso é elíptico.
assim. Por isso não é redondo. E isso vocês podem testar na casa. Colocar tecido e estirar por todos os pontos, colocar algo muito pesado no meio e com a pelota pequena, os que conhecem a física, e coloquem e vai fazer isso até perder força e vai ficar ao lado. Mas imagina que no espaço não tem fricção, então siga fazendo isso. E todos, é como cada planeta encontrou um equilíbrio depois de bilhões de anos. Ok, como isso relaciona a karma? Nós, cada um, é como um sol. E você atrai pessoas de mesma frequência a esse tecido. E por isso é difícil de afastar das pessoas que você não gosta. E se você afasta dessa pessoa, ou um chefe, ou alguém, em uma etapa de sua vida, vai encontrar outra pessoa com outro nome, com outro rosto, e vai fazer a mesma coisa. E você vai dizer a mesma palavra que todos dizem, a frase: ai, que eu tenho má sorte, eu sempre estou encontrando com esse tipo de pessoa. Ok, então, nessa etapa de sua vida, você encontra com essa pessoa, esse tipo de pessoa. Depois outra, mas quem não mudou? Você não mudou e você quer mudar as pessoas que você tem relação. Somente tem que mudar quem? Você muda o sol, muda tudo o que está ao redor. Então, este é minha explicação do modelo do karma, e eu chamo relatividade geral espiritual. Então, em vez de somente espaço-tempo, então espaço-tempo e espiritual. É como tecido, espaço-tempo espiritual. Se você pode visualizar isso, então pode fazer uma autoanálise de própria vida, o que você não gostou ou não gosta ainda, e ver que é o que pode mudar para sair desse paradigma. Porque sem sair do paradigma, você fica fazendo a mesma coisa e sofrendo cada vez mais. Então, o jeito de que alguém fala assim, eu sou assim, já acabou. Já acabou. Se você é assim e você está feliz com isso, tá bom, siga o jeito. Mas se você não está feliz, muda algo, muda hábito, muda a forma de pensar. Tem que mudar algo, se não funciona. Ok. Então, cada ação nossa representa uma força gerada na coordenada do tecido espaço-tempo espiritual. Então você pensa, você faz, você fala. Muitas pessoas dizem assim: eu falo assim, mas você me conhece, não quero machucar a ninguém. Fala, mas não quer tomar responsabilidade. Então, para falar, precisa pensar ou não? Sim. É possível falar sem pensar? Psicologicamente não é possível.
porque tem que mover algo, língua, algo tem que traduzir desde cérebro a palavras. Então, se você falou da maneira incorreta, então, você, pelo menos subconsciente, está de acordo com isso ou não? Sim, de alguma maneira você está. Ou falando de uma maneira muito violenta. E acha que, não importa, porque eu sou assim. Você me conhece. I didn't mean it. Eu não queria machucar a você, mas já feito, na maneira violenta. Okay. Então, cada ação vai criar uma reação nesse tecido. Por isso, nós encontramos com certas pessoas repetidamente. É como uma lição não aprendida e segue. É quase como tem na parque da recreação que chama a bumper car. Então, sempre, e usualmente você encontra essa mesma pessoa que você está tentando evitar, não? Ok, já sabe. Ok, então, uma vez gerada, cada ação tem um vetor que tem magnitude e direção. Ok, pode ser hacia uma frequência, uma dimensão boa ou ruim. E tudo depende de como você gera essa ação. Okay. E a força kármica se comporta como uma onda de água ou uma onda em física. Agora, em quantum physics, mecânica quântica, já sabem que a energia funciona como onda. Quando não é agitado, é onda. Quando se agita, é um ponto. Então sempre está entre ponto e onda. Ponto e onda. Nossa energia mental é assim também. Okay. Então, isso é para entender, visualizar karma. Vamos falar de as regras do karma. Quais são as regras do karma? Número 1. Karma positivo não cancela karma negativo. Uma ação positiva não cancela ação negativa. Cada ação tem sua consequência. Então, nós fizemos algo e machucamos alguém. Okay? Então, esse dano é feito ou não? Feito. Mas não tomou consequência ainda. E nós damos conta, nossa, eu machuquei essa pessoa. Então, nós vamos nos arrependemos e pedimos perdão. Por favor, me perdoe. E a essa pessoa, não, ou sim, não importa. Mas você, quando vai pedir perdão, é uma ação boa, positiva ou negativa? Positiva. Mas pedir perdão ou arrepender não cancela a outra ação feita de machucar. Entende? Porque cada ação tem própria consequência. Por isso, não funciona que nós, machucamos alguém. Nossa, rapidamente vá. Desculpa, I didn't mean to. Não queria machucar, mas saiu assim. Me perdoa, por favor? E essa pessoa digo, não, mas eu já pedi perdão. A conta já tem que recetar. Não é assim. Mesmo que essa pessoa perdoa você, tem consequência quando você falou ou não.
vai ter própria consequência. Então, muitas pessoas não entendem que algo positivo não cancela o negativo. Então, não querem tomar responsabilidade das ações negativas. E somente querem coletar e desfrutar das consequências positivas. Não querem negativo, mas querem o positivo. Não funciona assim. Okay. Outra regra. Karma criado por alguém não se extingue até que tenha maturado a sua consequência correspondente. Uma ação feita, seja bom ou ruim, positivo ou negativo, e essa ação extingue quando toma a consequência. E antes de tomar a consequência, não se extingue. Fica aí como parte do ambiente, parte da frequência dessa pessoa, como circunstância dessa pessoa. E essas circunstâncias atraem que? Mesmas energias. Por isso, pessoas com pensamento muito negativo é como convidam coisa negativa, atraem. Okay. Condições de apoio são necessárias para que o karma resulte em consequência. Uma ação feita e para que toma a maturação e para que consequência surge, precisa de condições. Vou dar um exemplo. Alguém, para ter sucesso, brigou com muitas pessoas e pisou sobre muitas pessoas para chegar ao sucesso. Durante esse tempo, a energia dessa pessoa é muito negativa, mas invasiva e forte. E parece que ninguém pode como equilibrar isso ou parar essa energia negativa. Então, essa pessoa chega a um ponto de sucesso e se relaxa. Por quê? Porque o corpo não pode aguentar. A mente, que sempre está planejando a machucar outro, não pode aguentar tanto estresse e tem que relaxar. Ao relaxar, condições apresentam. E alguém ainda com uma coisa com mais maldade vai conseguir machucar essa pessoa da maneira que essa pessoa machucou os outros. Assim. Okay? E essas coisas que eu vou dar exemplos que depois da palestra podemos como analisar e também investigar, ok? Porque tem muitos exemplos humanos para falar e para analisar, ok? E uma das coisas que muitas pessoas não entendem é que as condições necessárias, usualmente, essa pessoa mesma está preparando. E por que eu utilizo casos mais extremos e negativos? Porque são exemplos que as pessoas, a maioria das pessoas sentem raiva. Como que essa pessoa com tanto poder e que ha machucado tantas pessoas pode viver de maneira tão bem? Muitas pessoas falam isso. Onde está a causa e efeito? Falam. Então, se uma pessoa constrói um mundo com muros, ok? Então, tratam eu contra os outros. Mas esse eu
no crescimento, precisa que, para se aliviar um pouco, precisa dos meus. Parceiro, filhos, pessoas ao redor, amigos, poucos, mas umas pessoas que eles consideram que não vão trair. E eles acham que não vão trair. Mas todo esse tempo falam com o amigo, os meus. Você é meu único confiável. E essa pessoa passa olhando essa pessoa machucando os outros. Ok. Se é próprio da própria família, você que acha que estarão pensando os mais próximos? Nossa, é bem terrível as coisas feitas. Não vão ter medo, não vão ter uma noção de como me protejo, não? E essa pessoa, todo esse tempo pensando que eu cuido deles, mas eu estou contra todos o mundo. Um dia, aqui já não tem defesa. E é facilmente desde atrás. E todas as histórias da máfia, guerra, todas as coisas, muitas vezes têm que ver com traição. Porque você nunca pode estar bem quando você machuca os outros. Não tem nenhum lado para estar seguro. É impossível. Isso é causa e efeito. Karma e consequência. Ok. Agora, karma, outra regra. Karma produzido é impermanente na essência, o qual pode mudar em magnitude e direção. Tudo depende da pessoa que o produziu. Okay. O que significa? Alguém machucou alguém, mas se arrependeu e mudou o jeito. Então, essa ação que foi feita sigue a consequência, e a magnitude da consequência sigue mudando. Ou mudando até tomar consequência. E pode ser já bem suave ou leve, mas vai tomar consequência. E depende de quê? Depende do ego de uma pessoa. Uma pessoa com muito ego vai arrepender das más ações feitas ou não? Não, é difícil. Ego construído, ego grande, super ego, não pode arrepender. Eu sou. Nada. Mas se esse ego é reduzido, é suavizado, o que acontece? Pode harmonizar e pode, nossa, como eu errei. Pode arrepender. Okay. Outra regra. Karma não pode ser absolvido por nada ou ninguém. E essa é uma das regras mais pesadas do karma. Porque o modelo budista do karma significa que se todas as ações foram feitas por mim em vidas anteriores, então quem é responsável? Eu. Eu sou o único responsável. Não tem ninguém para tirar isso de mim. Eu estou responsável. Mas nós, pensando assim, temos que aceitar que consequências boas ou ruins. Boas são fáceis de aceitar.
ruins, é bem desagradável. Ok. Então, a última regra do karma, modelo kármico, é arrependimento só pode suavizar o efeito ou a consequência. Não pode absorver ou como tirar ou eliminar a consequência. Porque a única forma que a consequência se extingue é tomar forma. Okay? Então, essas são as regras. Agora vamos aos diferentes aspectos ou categorias do karma. Okay? Eu já falei, karma tem 3 formas de nos manifestar: corporal, verbal e mental. Okay? Como podemos agir, como karma manifesta. Segundo, karma, a essência de uma ação pode ser bom, ruim ou neutro. Quando não tem uma intenção ruim, nem subconsciente, é somente uma ação. É como assim, eu faço isso. É bom ou ruim? É neutro. Okay? Então, em nossa vida, temos mistura de karma, bom, neutro, bom e ruim e neutro. Assim, espalhado em 24 horas. Ok. Karma tem segunda como magnitude. Karma tem forte ou débil. Okay. Uma ação forte de ajudar a outro é como uma ação forte de machucar a outro. Tem uma força, seja corporal, verbal ou mental. Okay? Então, tem isso de forte ou débil. Mas aí tem uma coisa muito interessante. Karma débil feito toma consequência mais rápido que karma forte toma consequência. Vou repetir de novo. Karma forte, seja negativo ou positivo, toma consequência mais à tarde. E bem forte toma usualmente consequência no momento da morte. Mas karma débil, ações débeis, tomam consequência quase, às vezes, instantaneamente. Ok. Isso foi... eu não estou inventando essas coisas. Essas são em Abhidharma, é psicologia budista. Psicologia sobre o humano, pensamento e como karma funciona. E eu não entendi isso até um ano que vi. Você lembra que ano foi o tsunami em Japão? 2011? Ok. Então, Fukuoka, essa planta nuclear, Usina, né? E aconteceu essa desastroso evento, 2011. E eu sempre escutei tsunami como algo, uma calamidade natural, mas não sabia como funcionava. Então eu vi um documental, e o documental é uma animação e faz isso. Okay. Imagina, estamos no oceano e a placa tectônica, não? Então, placa tectônica faz isso.
de repente. Então, é como em nossa bathtub, é numa banheira, né? Banheira, e você faz algo aí e o patinho que você tinha saiu. Não sei se vocês tiveram isso quando eram pequenos, mas o patinho vai sair da banheira, não? Então, aí estamos falando do oceano. E você faz isso se chama displacement of masses. Uma diferença de massa. Então, uma força surge e causa uma onda. Ok? Então, o lugar da onda e cria uma onda assim. Ok? Isso é por um lado. Por outro lado, vocês como em canoa ou barco pequeno e remar, não? E quando você está remando e tem vento, o que passa? Assim. E essas ondas são de 1 metro, usualmente. Então você sente muita violência, turbulência, porque onda é curta. Ok? 1 metro, usualmente, devido ao vento. Ok? Qual é a distância do tsunami? Essa onda por essa ação, placa tectônica. 1 quilômetro de onda, 1 a 3 quilômetros. Então, o que acontece? Quando faz isso, se tem um barco aqui, o que vai sentir esse barco? Nada. Somente isso. Mas essa onda começa a sair. Porque a energia tem que ir a um lado. Ok? Então, começa a fazer. E quando é que nós vemos essa coisa monstruosa? Quando começa a chegar as ondas à costa. Então, a onda anterior volta e a onda que chega e então começa a subir uma muralha da água até 20, 30 metros de altura. E aí consome a cidade. Quando vi esse documental, entendi. Karma forte, bem forte, que machucou alguém, definitivamente deixando uma impressão ou um dano tão grande, só toma consequência ao fim de vida dessa pessoa que ha feito essa ação. Por isso, você não vai ver alguém que feito uma coisa muito ruim e tomar consequência imediata. E vou dar um exemplo para entender isso melhor. Uma pessoa foi ao banco, roubou o banco, o dinheiro, saiu e machucou alguém. Ok? Disparou, machucou alguém. Saiu e foi. E por uns anos tentaram buscar a ela. E encontraram a ela. Ok? Então muitas pessoas falam: essa é a consequência da ação kármica. Sim ou não? Não. Isso nós em karma chamamos flor consequência. Flor consequência. Por quê? Uma árvore primeiro tem flor e depois fruto. A consequência de fruto, que é ainda mais forte, vem no tempo da morte dessa pessoa. Então, o caso que ele foi encontrado, sequestrado ou como preso, é somente flor consequência. E se essa pessoa, depois de estar preso, não arrepende e reclama, então, ainda pior.
o karma, essa ação feito, vai tomar ainda mais força quando chega o tempo da morte. Sim. Karma que guia e karma que preenche. Okay? São dois termos em karma. Karma que guia significa um karma forte que nos impulsiona e leva para o próximo renascimento em uma das 5 existências: celestial, humano, fantasma, faminto, animal ou reino infernal. Okay. Então, karma que guia é karma que é tão bom ou ruim, que leva a uma existência na próxima. E karma que preenche é o que complementa alguém na existência renascida. Então, qual foi nosso karma anterior, karma que guia? Humano. Então, nascemos humano. Mas ao nascer humano, tivemos diferentes beleza, altura, olho, ouvido, nariz, língua, corpo, diferentes capacidades intelectualmente, tudo. Em todo sentido somos diferentes, devido a karma que preenche. Yeah. Então, karma que preenche e karma que guia. Karma que guia pode mudar ou não? Nesta vida. Não. Ao mudar, você já tem que renascer. É morte. O fim do karma que guia desta vida implica já outra existência, ou outra vida. Então, vou dar um exemplo bem forte, mas que já ultimamente eu observo em diferentes países. Nós ensinamos meditação às pessoas. E muitas pessoas meditam e eles têm como chama? Macaco? Não. Tem pets. De repente não sei bem. Mascotes. Tem mascotes. Então, gato ou cachorro. Quem imagina? Você medita e o cachorro vem ao lado, em vez de estar molestando como usualmente, fica, olha, ou fica em cima das mãos. E é como o mascote já começa a despertar. Agora, o karma que guia levou a essa consciência a ser animal, não? O que acontece quando se desperta? Se acede a algo espiritual. Então, os méritos são suficientes, as condições são suficientes para renascer. Então, sabe que usualmente acontece? De nada, de repente, miau, miau, isso, levam a veterinário, e o veterinário diz, tem câncer, mas de repente, e aí morre tranquilamente e renascem como humano. Eu conheço casos de animais que renasceram como humanos e voltam na família, renascem uns filhos, como casamentos. E também conheço casos em que os pais
ao morrer, renascem como animal e voltam como animal da rua. E como sabemos isso? Porque a pessoa fez o teste como eu indiquei. Coloca roupa, coisas, como os monges tibetanos no Tibete, eles fazem, antes de 3 anos de idade, colocam coisas para distrair também, mas com cheiro da pessoa que viveu anteriormente. E o que passa com esse animal? Vai diretamente à própria pertença. Então, karma que guia para esta vida já está. Então, nosso karma que guia foi humano e é o máximo. Vocês sabem, de acordo com a proposta do Buda, o reino humano é ainda mais auspicioso que reinos celestiais. Porque aqui é o único reino que a iluminação perfeita é possível. Como atingir Buda. Aqui, doutorado máximo espiritual, somente como humano. Os outros reinos não podem, porque não têm suficientes condições. Nesse reino, nós temos esse potencial, que chamamos potencial búdico. É a potencial ou o potencial? O potencial búdico. Agora, karma que guia não pode mudar, mas karma que preenche, sim ou não? Sim! Como vamos saber? Fácil. Volta na casa e pegam fotos desde pequeno. Próprio foto, não de outros, próprio, se vocês têm. Ok, nascimento, primeiro ano, terceiro, 5, 7, 10, 20. E de 20 já é adulto, não? E de 20, uau, que beleza! E depois 30, complicado. 40, 50, 60, ou uau! Vocês conhecem pessoas que, ou si mesmo que, a energia, a percepção das pessoas ao redor, uau! O que você está comendo? O que está fazendo? Como que é diferente? Usualmente, a maioria das pessoas que não tem a parte espiritual, desenvolvimento espiritual. E quando falo espiritual, estou falando de uma maneira muito geral. Pode ser tai chi, yoga, meditação, rezar na igreja. Tudo o plano espiritual. Quando pessoas se dedicam nessa maneira e não estão tudo somente pensando as coisas materiais, o que acontece com essa pessoa? Tem uma visão diferente do mundo. E de modo que vão desenvolvendo na vida, o corpo envelhece, mas o ser, a consciência, torna força, luz. Isso. Então, karma que preenche tem muito que ver com isto. Essa energia que essa pessoa projeta é como o rosto muda coisas devido a condições mentais no coração, como sente. E isso se projeta no rosto e também saúde, em todo sentido. Vocês acreditam nisso? Porque tem uma frase em chinês, chama 相由心生. A aparência muda de acordo com a mente. A aparência muda, vira de acordo com a mente. Sim. Ok.
Então, ok, karma feito, ação feita, então vai tomar consequência. E às vezes essa consequência pode ser determinada. Em que sentido? Determinada em tempo e em a magnitude. Quando e como. E às vezes esse karma tem uma consequência que é indeterminado. E tudo depende de quem? A pessoa. Nós, cada um. Se nós queremos que consequências boas tomem consequência, então o que temos que fazer? Temos que agir na maneira que concorda com essa energia positiva. Pensamento positivo. Fala positiva. Ações que não incomodam o outro e ajudam os outros. Vocês sabem o que significa uma pessoa que ajuda e não incomoda? Imagina, uma pessoa que entra em uma habitação, um lugar, pum, pá, pim, pá, pum, pá, barulho e barulho. E outra pessoa que entra tranquilo e tomam cuidado, olham um pouco, observam o que está acontecendo, não falam quando não devem falar e falam quando devem falar, entende? Esse tipo de pessoas estão em harmonia com o ambiente, com os outros. Então esse tipo de pessoa estão com uma frequência de maturar consequências boas. Então, o oposto, vocês já sabem, não precisamos listar. Todos estão rindo. Então, conhecem alguém ou umas pessoas que fazem essas coisas? Incomodam ou não? Sim, incomodam muito. Sabem ou não? Muitas vezes sabem, mas mudam ou não? Não querem mudar. Porque eu sou. Então, nós, entendendo o karma, temos que estar conscientes que podemos tomar as rédeas da nossa vida. Entendendo esse modelo kármico, podemos mudar nossa vida, nosso futuro. Porque, enfim, segundo esse modelo, quem está escrevendo o roteiro? Quem escreveu o roteiro? Quem? Nós. O eu das vidas passadas escreveram infinitos roteiros e mudando. É como telenovela. Vocês sabem que telenovela, no momento que vão a fazer a telenovela, vão gravar, estão ainda fazendo mudanças. Vocês conhecem isso? Sim. Eu leí como fazem. Digo, nossa, é como a vida. Toda uma bagunça. Então nós, se queremos escrever nosso próprio roteiro, temos que saber as regras da vida, as regras do trânsito. Ok, não. Mesmo que falamos que tem a tempo determinado e resultado determinado, o tempo determinado e resultado indeterminado, tempo indeterminado e resultado determinado, e tempo indeterminado e resultado indeterminado. Na verdade, a essência do karma é que todos são indeterminados. Tudo depende de quê? Se há suficiente tempo para arrepender-se e fazer mudança em si mesmo. Se há suficiente tempo. Tem pessoas que não querem aceitar o erro feito e não querem arrepender. E esperam
até o último momento, quando o médico fala, você tem câncer, somente tem 1 mês para viver, me arrependo. Então 1 mês não é suficiente para fazer uma mudança como kármica e espiritual. Mas tem que fazer algo. Ou se nós sabemos que temos certos inconvenientes em nossa personalidade, que talvez causam umas coisas, incomodidade nos outros, nós temos que perguntar, nossa, eu posso fazer uma mudança com isto ou não? Posso melhorar ou não? Então melhore. Por que não? Porque nós somos o diretor do nosso próprio filme, nossa própria vida. Ok. Karma individual e karma coletivo. Uau, isso é bem pesado. Quantas pessoas falam, por que eu nasci nesse país? Porque você merece. Menos mal que vocês acham isso engraçado, porque é bem pesado. E tem pessoas que nascem em outro lugar. Eu mereço estar aqui, mas não fazem nada que concorda com esse renascimento, esse lugar. Entende? Então, é como um lugar, todos os que nós estamos aqui, temos algo em comum. Algo nos atraiu para estar aqui. E deve ser algo muito, muito maravilhoso. Porque um monge vai falar sobre karma, e tem que sair da casa depois de um dia de trabalho, para escutar algo tão aborrecido. Algo espiritual temos em comum. Então estamos aqui. Mas em outros lugares, outros tipos de atividades. As pessoas se agrupam de acordo com quê? Com as intenções e propósitos que eles estão buscando na vida. Então, mesmo que estamos aqui no Brasil, São Paulo, mesmo que estamos aqui, mas tem muito karma coletivo. Okay? Todos que moram aqui têm um karma coletivo. E mesmo assim tem karma individual de grupos pequenos. E mesmo assim cada um tem próprio karma individual. Então, a questão é, como nós, se queremos um karma coletivo melhor, um mundo melhor, como agimos para efetuar uma mudança? Tem um tipo, este mundo é ruim, aqui é ruim, tudo ruim, eu não gosto, não gosto, não gosto, e todos já estão digitando o que não gostam na internet. Mas o que fazem para mudar o mundo? Nada. Nada. Vazio. Então, onde começamos se queremos efetuar uma mudança? Começar com si mesmo. E começar com a busca, informações. Se tudo o que você feito anteriormente ainda não tomou força de uma maneira, então tem que seguir buscando, escutando e comprovando o que escuta e observando com as informações novas. Isso tem sentido. Ok, vou testar. Eu não
tenho boa relação com essa pessoa. E já não podemos falar. Então vou transferir mérito a essa pessoa. Desejo bem a essa pessoa. Ao começo é desejo bem a essa pessoa. Desejo bem. Que nenhum auto atropele assim. Mas não é realmente, é como um pouco escuro isso. E depois, de pouco a pouco, eu digo, não, tenho que deixar, tenho que arrumar isso. Tá bom, desejo bem. E depois acredita nisso. E o que acontece? A outra pessoa já vai receber essa energia. E algo vai suavizar. E vai dar uma oportunidade para conhecer. Para arrumar a relação. Possivelmente. Ok. Então, eu já falei 1h43. Eu queria dar tempo como para discussão, mas quero fazer uma conclusão muito importante. Eu chamo isso como atitudes corretas sobre o karma. Okay. Não reclamar e aprender a aceitar as condições de si mesmo, seja bom ou ruim. Aceitar primeiro e não reclamar. E observar. Por que será? O que posso fazer para melhorar? E se você faz algo e melhora, isso funciona. E vai tomando confiança no causa e efeito. O modelo do karma. É como você vai entendendo como funciona. Então, não reclamar e aceitar para poder melhorar. Quando eu falo aceitar, não significa, ok, então minha vida é uma bagunça, eu vou deixar uma bagunça. Não, aceitar significa, ok, aceito, mas eu não quero isto. Eu quero mudar algo e muda a si mesmo. Não é mudar os outros. Observar karma e consequência com paciência. Precisa tempo. Não é, não entendo, não funciona. Não. Ter paciência. Muitos casos que eu observei em minha vida, tomei 10 anos. E umas coisas, eu já fui monge por 26 anos, umas coisas que ultimamente estou vendo consequências, sejam boas ou ruins. Mas são coisas do mundo, pessoas. Ter paciência com a observação. Entender karma e consequência. E acreditar no causa e efeito não significa julgamento a outro. Quando você vê algo que é um sofrimento, não é o caso que isso é porque essa causa, esse karma. Não é para julgar, sino para sentir compaixão, porque devido à ignorância, alguém cometeu ações erradas para estar nessa situação. Então, mesmo assim, eu tenho que poder pensar em ajudar na maneira que eu posso, segundo minha possibilidade. E não julgar e menosprezar as pessoas que estão sofrendo. Okay? E por último, se uma pessoa pratica bem, age bem, tem avisado uma coisa. A condição maior para tomar a consequência ruim, muitas vezes é a arrogância. Ter muito cuidado com a arrogância. Se as coisas que estão indo bem, a circunstância de você está bem,
sentir gratidão, sentir apreço pelos todas as pessoas, pelas pessoas que ajudaram a você a chegar a esse ponto, ok? E não sentir que, eu fiz sozinho tudo. Não. A arrogância mata a espiritualidade, corta, machuca e não ajuda nada. Tá bom? Yep. Então, mais ou menos assim. Temos ainda 12 minutos. Entenderam? É bem simples, não? É karma. Karma. Mas karma, sim. O karma forte e fraco, né? O forte é o que o Senhor deu o exemplo do tsunami, né? Sim. Que aí só após a morte que realmente ele toma forma. Sim. E isso depois da morte significa depois que você não tem mais um corpo físico, no momento pós-morte, que você está vivendo fora do corpo ou no próximo renascimento? Nesse momento, especialmente com karma ruim, a consequência ruim, todo o sofrimento causado nos outros seres se apresenta em uma forma psicológica em um mesmo. É como, imagina todo dor ou sofrimento que uma pessoa causou nos outros, e aí no tempo da morte, porque quando chamamos tempo da morte, esse momento não é um segundo ou uma eternidade, é uma noção. Então aí cai tudo, e aí leva ao próximo renascimento, que usualmente é pior, que é inferior e com mais sofrimentos esperando. Assim, a isso eu refiro. Então, as pessoas que agem que se comportam mal com os outros e machucam os outros, seja falando, fazendo, machucando ou pensando, só sempre desejando mal dos outros. Você conhece esse tipo de pessoa, esse perfil, que sempre a cabeça é que não gosta de qualquer coisa bom que sucede aos outros. Sempre estão aí como com ciúme, com coisas de assim. Então esse tipo de pessoas já tem como essa impressão construída, e quando chegam ao ponto da morte, tudo vem acima como tsunami. Isso. Agora, karma fraco é bem instantâneo, ok? Você está na rua, você fala, bom dia! Eu faço isso, e às vezes me consideram louco, mas eu faço, porque no Canadá, em Vancouver, todos temos que fazer bom dia, good morning, milhões de vezes por dia, tem que fazer, e de tarde, de noite, ok? É parte da cultura que tem que fazer isso. Então eu faço aqui, então eu falo, é uma pessoa assim, com uma cara que ainda não acordou. Então, bom dia! Bom dia! E depois, assim, e tem um sorriso. Que louco! Mas isso é instantâneo. Eu já senti algo. Então, essas coisas pequenas, se você vai construindo em vida diária, é forte, porque até você vai poder acordar e estou vivo ainda, outro dia, assim. E vai se tornando o karma que preenche também. Totalmente. Então, você pode falar de que o Dharma funciona porque nos embeleze. Embeleza. O Dharma, como os ensinamentos do Buda, praticado, embeleza a alguém. Eu vejo muitas caras belas aqui. Vocês todos estão agindo muito bem.
Sim. Uma coisa que passou pela minha cabeça Sim. nesse momento. E pessoas que estão com a sua mente alterada por doença psiquiátrica, que fazem coisas que, quando elas voltam ao seu estado de normalidade, medicadas, né? Porque a gente está num país subdesenvolvido onde poucas pessoas têm acesso a tratamento adequado. Sim. E, assim, tem doença psiquiátrica que altera completamente o pensamento da pessoa. E eu fico pensando que essa seria talvez uma experiência terrena para a gente, com humildade, aceitar a compreensão alheia em relação a algo que às vezes a gente nem tem consciência que esteja fazendo, sabe? Então, eu acho que tem muitos pontos que precisam ser levados em conta, né? Então, não, sem dúvida. Né? A vida não é simples, é complicada, bem complexa. E assim, eu acho que entra a intenção, né? Às Sim. vezes a pessoa pode machucar o outro naquela confusão mental que ela está. E sim, então vamos utilizar um exemplo. Se o pai ou mãe, alguém tem demência, já tem demência, já tem demência, você vai tomar todas as palavras faladas pela essa pessoa como verdadeiras? Não, tem que ver a situação, avaliar a situação, mas ficar com raiva com uma pessoa com demência é ser demente, não? É como uma enfermeira cuidando a uma pessoa doente e sabendo que é doente, trata essa pessoa como se fosse normal. Por que você não vai ir ao banheiro sozinho? Por que você... Entende? Não. Então, nós temos que adaptar também. Agora, vocês sabem, na verdade, nós humanos, todos somos, em certo modo, esquizofrênicos, sabe? Na cabeça, quantas pessoas estão falando todo o tempo? Não precisam me dizer. Mas vocês vão saber, esse mente, outra mente, assim, sempre estão brigando. Fazem, não fazem. Decide, não decide. Então nós, é somente como nível normal, estamos mantendo essas conversações adentro. Imagina todos esses pensamentos saindo afora. Então todos somos loucos. Então, se uma pessoa clinicamente que já foi como citada como tem doença mental, é porque já não conseguem manter essas conversações como minimamente equilibradas. Isso é. Então, brigar com alguém que já tem problema psicológico é ser louco. Por que não ter uma compaixão e tomar uma distância? Tomar distância não é ruim. Afastar um pouco não é ruim. Mas não deixar ir como apagar essa pessoa. Se essa pessoa, essa amizade funcionou por uns anos, para agora já não convém, não é bom, então apagar tudo. Tampouco é assim. Eu pensei num exemplo com o que ela falou. Eu tenho uma amiga, é amiga mesmo. Sim. A mãe dela foi diagnosticada com sociopatia. Sim. E
Bom, ela conseguiu sair da casa dela quando ela tinha 14 anos, mas até então ela foi criada por uma mãe que era sociopata e que era muito ruim, né, para ela e para todo mundo. Então, esse também é uma questão de karma coletivo entre essa mãe, filha e o irmão também. Nossa conexão com os pais é o mais forte. E com os irmãos, e quando uma das minhas palestras sobre tomar rédeas da própria vida, falava de relações interpessoais. E então, que tipo de pai ou mãe uma pessoa tem ou nasceu aí e conseguiu como ser educado nesse ambiente, depende do karma que uma pessoa construiu anteriormente. Pode ser violento, pode ser pacífico, pode ser maravilhoso, pode ser como tudo, uma terra pura. Depende de cada um. E tem filhos ou filhas que ao nascer uma família, muda a riqueza da família. E tem filho ou filha que nasce em uma família e decai a economia da família. Porque é tudo relacionado. Agora, os irmãos, cada um com relação com os pais. E talvez, vida passada, possivelmente tiveram conexões. Mas não é algo que nós temos que, como chama? Obsessionar. Muitas pessoas se obsessionam com relações dos irmãos. Porque falam assim, mas ele é meu sangue. Como que não me ama, ou não me ajuda, não me acolhe? Não. Quando você chega a um certo ponto, como adulto, você tem que pensar os irmãos como bons amigos ou mais ou menos amigos. Não se pode forçar isso, porque ele é seu irmão. Pensar assim é uma loucura e não resolve nada. Yeah. Sim. Tem uma visão que nesta vida nós temos que harmonizar com tudo e com todos. Com quê? Harmonizar-se com tudo e com todos. Harmonizar com todos é um ideal, mas tem que ser medido. Porque muitas pessoas querem harmonizar, mas o que fazem? Tentam de agradar a todos. Uau! Eu vou falar uma coisa. Eu sinto a energia esse grupo. Muitas pessoas têm essa coisa de querer agradar. E às vezes até incomodar. E tem amigos que sabem que você não pode dizer não, então sempre pedem a você, ou familiares. Então, harmonizar, quero empatizar, não é agradar. Esse caminho de vida é você se iluminar. Sim. Na iluminação você vai ter que se harmonizar com tudo e com todos. Sim. Isso concordamos. Se você teve, por exemplo, 100 vidas passadas, sim, cada dessas vidas houve karmas que não conseguiram ser resolvidos ou aceitos, você carregaria isso para a próxima vida. Para a próxima vida, para a próxima vida. Sim. Mas quando eu estou nesta vida, será que não sou eu que escolho os caminhos para os meus karmas acontecerem? Sim, nós escolhemos as decisões, mas as circunstâncias são formadas já com coisas arrastradas do passado. Porque muitas pessoas querem escolher
Mas sabe qual é a realidade? Muitas pessoas não podem escolher, mesmo que querem, porque precisa condições. Neste mundo, que condições são necessárias? Recursos. Essa escolha, eu estou dando a escolha antes de você encarnar. Antes de encarnar. Não, mas... Escolher meu pai, escolher minha mãe, escolher meus irmãos. Não. E a partir daí, eu traço o meu caminho. Não se escolhe, a escolha que falamos é através de minhas ações, eu já estou escolhendo meu caminho. Isso sim é uma escolha. Mas não é que aí uma pessoa morreu, então aí aparecem 10 pais possíveis e você com ponto 9, 8, 6, eu vou com 6, não, muito sofrimento, vou com 10. Não, a escolha tem que ver com, porque karma é energia, pura energia, é mais que, é tudo quântico. Então, quântico, o que é quântico, vibra, tem ondas. Então, se associa com frequências semelhantes, se afasta de sequências com frequências que não concorda, assim. Então, nessa maneira, nós estamos escolhendo nosso futuro através de cada ação corporal, verbal e mental. Assim. Nem os pais nos escolhem e nem nós escolhemos os pais. Tudo devido à karma de cada um. 9 e 4. Já. Muito obrigado, professor Marco. Eu que agradeço. Esse é um grupo muito bom, mais avançado. Ninguém dormiu mientras eu falei desse. Na verdade, isto é pesado, mas vocês riram, então, bom.